Sabe me dizer qual é o nome do maior rio do mundo? Já vou facilitar, te dando uma dica. Ele não é apenas um rio. Lembrou aí? Sabia! Exato! O Rio Amazonas. A bacia amazônica é quase do tamanho da Austrália. Isso significa um continente inteiro. Em águas altas, o rio corre sobre distâncias tão imensas que nem uma única ponte foi construída através dele. A cada 24 horas, a Amazônia despeja cerca de 19 metros cúbicos de água no oceano. Esse volume seria suficiente para suprir as necessidades de Nova York por 12 anos. À frente deste incrível rio, ainda há um misterioso e sombrio homólogo subterrâneo, uma gigantesca corrente que não se revelou em nenhum caminho até agora. A escala absoluta deste lugar faz com que pareça um mundo separado, e que você saberá mais depois da vinheta. A selva amazônica também é literalmente chamada de pool genético do mundo, pois mais de 1/3 de todas as espécies biológicas conhecidas pela ciência moram aqui, e novas espécies são regularmente descobertas. Monstros terríveis de tempos pré-históricos viveram aqui, e os cientistas ainda encontram seus restos mortais. Vestígios de culturas antigas também são encontrados neste lugar. Não está claro de onde vieram e é ainda mais obscuro para onde foram. O que tem sob o rio Amazonas? A Amazônia tem 6.275 quilômetros de comprimento. Este é o rio mais longo do mundo, que combina muitos rios menores. Muitos dizem que o rio mais longo é o Nilo africano, mas essa questão ainda é discutível na comunidade científica e está sujeita a múltiplas interpretações. Se a cabeceira do rio é Maranon, então a Amazônia tem 6.400 quilômetros de extensão. Se considerarmos o Apacheta como a fonte, o Amazonas se torna muito mais longo, especificamente 6.992 quilômetros, deixando o Nilo com seus 6.650 quilômetros de comprimento muito atrás. E se o ponto de partida for a fonte do Reino Unido, olhe, o Amazonas tem 7.100 quilômetros de extensão, muito mais longo do que o Nilo jamais sonhou em ser. É engraçado que a Amazônia seja tão grande que algumas de suas partes são chamadas por nomes diferentes, mesmo sem levar em conta a confusão sobre o ponto de início. A Amazônia muda de nome 6 vezes ao longo do caminho, de oeste para leste. Parte central, os locais são chamados de Solimões, e apenas o último trecho relativamente reto do rio, que representa 1/3 do seu comprimento total, é chamado de Amazônia. Muitos dos principais afluentes do Amazonas recebem seus nomes da natureza, e aqui a natureza se diverte muito brincando com as cores. A água no Rio Negro parece negra, enquanto na Madeira parece dourada. O Rio Negro se funde com as águas amarelas e turvas da umidade de Solimões descendo as encostas dos Andes. Os dois rios se encontram em uma cama e por um longo tempo agem como dois líquidos imissíveis. A bacia amazônica é uma enorme planície coberta com floresta tropical. Ocupando a parte norte da América do Sul, o território se estende pelo Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia. A área da bacia é de 6.500.000 quilômetros quadrados, cerca de 5% de toda a superfície terrestre do planeta. Novamente digo, isso pode ser facilmente comparado com a área da Austrália,
que é quase 7.700.000 quilômetros quadrados. O rio é tão profundo que até mesmo transatlânticos podem navegar por 3.700 quilômetros rio acima da foz sem problema algum. Nos pontos mais baixos, sua profundidade atinge 100 metros. Para comparação, o Lago Erie tem 64 metros de profundidade. Claro que um sistema fluvial tão gigantesco se formou ao longo de muito tempo, o que de fato nos permite chamar de drama épico a história da Amazônia. A Amazônia se originou como uma região transcontinental durante a época do Mioceno. Por volta de 11 milhões de anos atrás, seu contorno moderno se formou há cerca de 2.400.000 anos no início do Pleistoceno. Mas antes disso, ao longo de muitos milhões de anos, o rio se formou, reformulou-se e mudou o fluxo em direção oposta. Em um ponto, virou um mar interior. Lá no Cretáceo, a Proto-Amazônia fazia parte do Rio Congo Proto-Amazônico, um sistema que fluía para o oeste do interior da África atual. Espera aí, o que eu quis dizer? África? Sim, foi isso que eu quis dizer. Ao longo de sua história, a Amazônia conseguiu passar de um continente para outro. Eu sei que parece loucura, mas não deixa de ser verdade. A grosso modo, naquela época, 2 continentes estavam conectados formando Gondwana Ocidental. Para mais informações, é só clicar no vídeo aqui em cima onde eu explico mais sobre isso. Há milhões de anos, os 2 continentes finalmente se dividiram e assim aconteceu que o Congo e os rios proto-amazônicos acabaram em diferentes continentes e se separaram não por um oceano, mas por um oceano inteiro. Há 15 milhões de anos, a elevação principal dos Andes começou. Esse movimento tectônico foi causado pela placa de Nazca desligando sob a placa sul-americana. A ascensão dos Andes e a junção dos escudos rochosos do Brasil e da Guiana bloquearam o rio e transformaram a bacia amazônica em um vasto mar interior. Gradualmente, esse enorme corpo de água se transformou em um enorme lago pantanoso de água doce, com animais marinhos adaptados para viver nesse ambiente. Entre 11 e 10 milhões de anos atrás, as águas romperam o arenito a oeste, e o Amazonas começou a fluir na direção oposta para leste. Foi assim que esse rio imenso e magnífico se formou, atravessando o tempo, moldando paisagens e desafiando a compreensão humana. A Amazônia é muito mais do que apenas um rio. É uma entidade poderosa, uma força da natureza que abriga um tesouro inestimável de biodiversidades e histórias milenares. Seus segredos, com certeza, são profundos. A Amazônia é um símbolo de vida em sua forma mais exuberante e desafiadora, e ainda hoje ela mantém segredos que aguardam serem desvendados por mentes curiosas e corações corajosos. Portanto, se você ficou até aqui, considere-se esse tipo de pessoa. Nessa nova jornada pela majestosa Amazônia, onde a natureza se supera e a inteligência humana é desafiada constantemente, você e eu continuamos sendo conduzidos até o final desta jornada. E nesse momento, acredito que assim como eu, vocês se sentem inspirados e encantados com as maravilhas que é o tesouro amazônico, e que pertence em sua maior parte a todos nós brasileiros, e que muitos estrangeiros ficam de olho querendo tirá-la de nós. A idade do gelo cenozoico já havia acabado há muito tempo, e a vida na Amazônia começou a prosperar em toda a sua diversidade, como vemos até hoje.
Além dessas dramáticas transformações na superfície, muito aconteceu sob a bacia do rio ao longo desses milhões de anos. Em paralelo, seu antípoda escuro estava se formando. Era um rio subterrâneo profundo e os cientistas nem sabiam disso até pouco tempo. Em 2011, no 12º Congresso Internacional de Geofísica no Rio de Janeiro, cientistas apresentaram os resultados de extensa pesquisa geológica da bacia amazônica. O relatório reacendeu o interesse da comunidade científica pela bacia e tornou-se uma fonte de muito debate. A cientista indiana Walya Monatal Ansa, do Observatório Nacional do Brasil, e seus colegas utilizaram dados coletados de 241 poços de petróleo abandonados na área. Os cálculos mostraram que deve haver um grande fluxo subterrâneo nesta região, localizado logo abaixo da própria Amazônia, que pode estar em uma profundidade de 4 quilômetros. Os cientistas imediatamente nomearam esse fenômeno em homenagem ao seu descobridor, ou melhor, à sua descobridora, chamando-o de Rio Ansa. A única coisa é que o termo rio pode ser aplicado aqui vagamente. Os dados de muitos sensores sísmicos e outros equipamentos em centenas de antigos poços ajudaram a identificar a localização dos aquíferos. Descobriu-se que definitivamente existe uma corrente e ela segue a mesma direção de fluxo que a Amazônia em si. No entanto, as semelhanças são apenas as mais óbvias. As diferenças são a largura e a velocidade do fluxo. Enquanto a Amazônia tem uma largura de 1 a 100 km, o rio Ansa tem uma largura de 200 a 400 km. A extensão do rio subterrâneo é de cerca de 6.000 km, mas a velocidade do fluxo é ridiculamente baixa. Enquanto a velocidade média do Amazonas é de cerca de 5 metros por segundo, a velocidade do Ansa é inferior a 1 milímetro por segundo. Na verdade, Ansa não merece ser chamado de rio, como normalmente entendemos, mas devido à sua imensa capacidade, ele contribuiu para as águas do Atlântico, com uma descarga de cerca de 3.000 metros cúbicos de água por segundo. Rios Ansa e Amazonas representam um sistema geológico em comum de dois rios fluindo em diferentes níveis da crosta terrestre. Os cientistas descobriram assinaturas térmicas da bacia amazônica de águas subterrâneas que sugerem que o Ansa flui de oeste a leste, assim como a Amazônia, exceto a uma profundidade de cerca de 3.000 pés ou 4.000 metros abaixo da terra. Simulações de computador da superfície sugerem uma profundidade maior de cerca de 2.000 pés ou 600 metros, onde o rio realmente flui verticalmente. Essa peculiaridade da existência desses rios é a mais interessante e até um pouco assustadora. Além dessas curiosidades geológicas, a Amazônia também guarda histórias de antigas criaturas impressionantes que habitaram essas terras há milhões de anos. Entre elas, destaca-se a titanoboa, considerada a maior cobra que já existiu. A titanoboa apareceu no território da Colômbia moderna, não muito tempo após o conhecido meteorito que extinguiu os dinossauros. Essa cobra poderia atingir até 13 ou 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. A titanoboa também é confundida com a anaconda, mas há diferenças, pois ela ainda era bem maior. A anaconda pode ter até 8 metros. Já a titanoboa pode ser considerada um verdadeiro monstro. Embora a titanoboa já esteja extinta, a Amazônia ainda abriga diversas criaturas perigosas e venenosas. A região
é o lar de cerca de 100 espécies de sapos venenosos, capazes de matar uma pessoa com um simples toque. Há também crocodilos, enguias elétricas, piranhas, cobras venenosas, morcegos, vampiros e grandes felinos selvagens brasileiros. As aranhas errantes também são encontradas na região e durante muito tempo foram consideradas as mais venenosas entre os aracnídeos. A Amazônia, com sua grandiosidade e mistério, continua a surpreender e desafiar a compreensão humana. Neste vasto e diversificado ecossistema, a vida se desdobra em todas as suas formas e os segredos do rio Amazonas e do rio Ansa estão entrelaçados em uma história geológica fascinante. À medida que continuamos a explorar e a aprender mais sobre a Amazônia, somos lembrados de que a natureza é verdadeiramente um tesouro inesgotável de sabedoria e beleza, que merece ser protegida e preservada para gerações futuras. Além disso, as evidências das civilizações antigas, como a cultura caçarabe, nos lembram que a Amazônia não é apenas um refúgio para a biodiversidade, mas também que abrigou culturas complexas e avançadas que deixaram um legado para a humanidade. O conhecimento dessas civilizações perdidas nos ensina sobre nossas raízes, nossa história e nossa capacidade de adaptação em meio a ambientes diversos e desafiadores. É difícil imaginar como algumas tribos humanas ainda vivem na Amazônia, preservando sua cultura original e relutando em entrar em contato com a civilização moderna. Essas tribos vivem aqui desde os tempos imemoriais. Os arqueólogos continuam encontrando vestígios das civilizações antigas que habitaram na região. Recentemente, foram descobertas estruturas monumentais quase abandonadas há cerca de 600 anos, escondidas nos densos bosques da Bolívia. Essa descoberta começou há 2 décadas, quando cientistas alemães iniciaram as escavações arqueológicas em 2 montes perto da aldeia da Casa Roube. Essa área é conhecida como Llanos Mojos, localizada na parte sudoeste do Vale do Rio Amazonas. Llanos de Mojos é uma planície que fica inundada durante a estação chuvosa devido ao aumento do nível da água, permanecendo submersa por vários meses do ano. Surpreendentemente, essa ciclicidade foi observada aqui por muitas centenas de anos, e os cientistas descobriram vestígios de uma antiga cultura pré-colombiana que ocupou a região. Os vestígios dessa cultura incluem montes artificiais, estradas e canais que frequentemente percorrem vários quilômetros em linha reta, cortando diretamente o terreno. Além disso, os assentamentos da cultura caçarabe ocupavam uma área de cerca de 16 mil quilômetros quadrados, e os montes acabaram sendo os alicerces destruídos de pirâmides e outros edifícios. No entanto, a história dessa descoberta ganhou uma nova dimensão quando os pesquisadores utilizaram lidars pela primeira vez na região do Vale do Amazonas. Esses telêmetros a laser permitiram escanear o terreno de forma precisa. Ao sobrepor os mapas disponíveis anteriormente com a localização dos artefatos culturais de caçarabe, em um novo modelo digital, os pesquisadores abriram uma visão impressionante de 2 grandes áreas de 147.315 hectares com um sistema de planejamento complexo. Encontrar assentamentos similares em outras partes do mundo, como no Sudeste Asiático e América Central, não foi tão surpreendente. Mas a descoberta de caçarabe permitiu os cientistas afirmar pela primeira vez que tais assentamentos existiram em tempos pré-hispânicos no Vale do Amazonas.
Entretanto, ainda estamos no início das pesquisas arqueológicas nesta região. O desafio para o futuro é entender como essas cidades antigas funcionavam, de onde vinham os colonos e para onde foram. A análise de radiocarbono revelou que os assentamentos da cultura caçarabe foram abandonados por cerca de 1400 d.C. Mas, contudo e todavia, o motivo ainda permanece um mistério. A história e as civilizações antigas da Amazônia são apenas alguns dos enigmas encantadores que continuam a intrigar os pesquisadores. A mim e com certeza a você que está aí do outro lado da telinha. O futuro das pesquisas arqueológicas promete revelar respostas emocionantes e novas descobertas, à medida que continuamos a desbravar essa vastidão impressionante da natureza. Por fim, quero deixar a seguinte mensagem: preservar e proteger essa herança cultural e natural é de suma importância para garantir que as gerações futuras também possam se maravilhar com a grandiosidade da nossa Amazônia. Que a curiosidade e a busca pelo conhecimento continuem a nos impulsionar a desvendar os mistérios que essa região majestosa ainda guarda. E que ao longo dessa jornada aprendamos a respeitar e coexistir com essa natureza exuberante que merece ser preservada, sim, por todos nós.